Na sexta-feira, 29 de abril, uma juíza de vara civil de Belo Horizonte, em decisão liminar, proibiu a realização de uma Assembleia Geral do CAAP, Centro Acadêmico Afonso Pena, entidade representativa dos estudantes de Direito da Faculdade de Direito da UFMG. A Assembleia fora convocada para discussão e tomada de posição sobre o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. A decisão foi proferida na calada da noite e um dia antes da data marcada para a Assembleia, em ação proposta por dois estudantes de Direito. A juíza, em sua malsinada decisão liminar, proibiu não apenas a realização da Assembleia convocada para o dia 30, como também a realização de qualquer outra Assembleia que viesse a ser convocada com aquela pauta. Tanto poder e tanta arbitrariedade lembram atos de Eduardo Cunha. Como se sabe, uma decisão liminar serve para evitar a prática de atos que possam causar danos irreparáveis. Ocorre que a liminar é que causou dano irreparável. A proibição impediu a realização de uma Assembleia que não terá o menor sentido em outra data, na eventualidade de revogação da liminar. A proibição, que ofende o direito de reunião e de livre manifestação previstos na Constituição brasileira, causou indignação aos dirigentes do CAAP. Há muitas pessoas que se manifestaram nas redes sociais, e a mim, em particular, por ter participado do CAAP nos anos 62 a 66, quando cursei o bacharelado na vetusta Casa de Afonso Pena. Nem nos tempos da ditadura de militar de 64, que vivenciei, nunca vi tamanha afronta aos direitos constitucionais de reunião e de livre manifestação, ressalvado o período de vigência do AI-5. O CAAP, fundado em 1908, sempre foi uma entidade combativa e respeitada como legítima representante dos estudantes de Direito da UFMG. Ao longo dos anos de sua existência, promoveu debates, eventos e passeatas, liderando memoráveis lutas em prol da democracia, dos interesses nacionais e dos direitos humanos. Como marco, a história registra a campanha O Petróleo é Nosso. Por causa disso, com o golpe militar de 64, muitos dos seus dirigentes foram presos, processados e torturados. Alguns deles, como José Carlos Novaes da Mata Machado e Antônio Joaquim de Souza Machado, nossos contemporâneos, foram assassinados e o corpo deste nunca foi encontrado. Outros, como Jair Reis, tiveram que deixar o Brasil. Contudo, o CAAP e a Faculdade de Direito sempre foram centros de resistência democrática. Em meu tempo, pelas portas da nossa querida escola, não permitíamos a entrada da polícia política, o famigerado DOPS. Quando necessário, reagíamos com pedradas às tentativas de invasões abusivas de uma polícia arbitrária e violenta. Mas os estudantes de Direito sempre se reuniam e jamais se calaram. Das nossas assembleias participavam universitários de esquerda, de direita, de centro, católicos e comunistas.
As discussões eram calorosas, mas as decisões eram por voto livre e prevalecia a decisão da maioria. Assim sempre foi e deve ser numa democracia. Nada mais justo e necessário que os estudantes de direito discutam as questões políticas e tomem posições, principalmente quando é tramada a derrubada de uma presidenta da República eleita com 54 milhões de votos. Porque a justiça de primeira instância, em decisão monocrática e sem ouvir a parte contrária, anulou a convocação do CAAP e proibiu a realização da Assembleia, combinando a pena de multa para o caso de desobediência malsinada à ordem. A meu ver, isto faz parte da escalada do golpe perpetrado com o processo de impeachment e que conta com a conivência e colaboração de próceres do judiciário. O que vemos é o início ou prosseguimento de uma perigosa ditadura do judiciário. Em que Estado de Direito vivemos e que garantias terão os cidadãos brasileiros se uma decisão liminar de qualquer juiz pode afrontar a justiça, o direito e a Constituição brasileira? Aos colegas da Faculdade de Direito dou um conselho ou faço um pedido. Resistam. Resistam como puderem e como lhes asseguram as leis. Nos 50 anos de formado que completamos este ano, turma de 66, enfrentamos muitas batalhas, ganhamos e perdemos, alcançamos muitas conquistas. As maiores perdas foram a ditadura militar de 64 e agora o golpe do impeachment. Mas a vida é uma constante luta, repleta de ganhos e perdas, de avanços e retrocessos. Viver é lutar e resistir é preciso. Minha solidariedade a vocês, jovens da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Estava marcada na última sexta-feira, no Centro Acadêmico Afonso Pena, o CAAP, uma assembleia que reunia tanto alunos de Direito como apoiadores e professores do curso de Direito da UFMG. Mas a liminar da juíza Moema Miranda declarou que esta discussão não poderia ocorrer. E para falar sobre isso, eu vou conversar com a professora Marcela Gomes, do curso de Direito da UFMG. O que ocorreu? Quais são os méritos desta questão? Explique para quem está nos acompanhando. Ok. Boa tarde, obrigada pelo convite. Na verdade, os alunos tinham marcado uma Assembleia Geral extraordinária do Centro Acadêmico para discutir e tomar um posicionamento em relação ao impeachment da presidenta Dilma. Outros alunos da própria faculdade, outros 2 alunos, entenderam que a discussão poderia ser prejudicial a eles e, assim, entraram com um pedido de liminar para que houvesse a suspensão dessa Assembleia. A juíza acatou o pedido, e deu a liminar, e por isso a Assembleia foi impedida de ser realizada. Os fundamentos que eles alegaram é de que essa discussão, a discussão do impeachment, não está no objeto do centro acadêmico e que, primordialmente, os principais argumentos, e que, como o Estatuto do CAAP prevê que a realização da Assembleia Geral Extraordinária, ela acontece em primeira chamada com 1.300 alunos, em segunda chamada com 600 alunos, e em terceira chamada com 100, ela poderia ocorrer com apenas 100 alunos e, por isso, 100 alunos decidiriam um assunto que é muito caro, muito espinhoso para a faculdade. Ademais, esses alunos tinham medo de que nessa reunião, nessa assembleia, fosse tirada alguma decisão em relação à greve estudantil, de que os alunos tirassem um posicionamento de paralisação. Algumas pessoas que passavam pelo local também se solidarizaram com os atos dos estudantes.
Eu tenho 72 anos. Eu, na ditadura, participei do movimento estudantil, fui do Centro Acadêmico, do Serviço Social da PUC, fui do DCE da PUC e atuei sempre contra a ditadura. E eles começaram assim, nos proibindo, sem violência inicialmente, de fazer alguma reunião, de falar alguma coisa. Aos poucos, tudo foi caracterizado como crime. Aos poucos, eles deixaram de apenas proibir. Eles botaram a polícia, passaram a nos espancar, a nos procurar em casa e nas escolas, a nos prender, torturar e mataram muitos dos nossos colegas. Acho que nós não podemos admitir de forma nenhuma esse ato antidemocrático que hoje não é feito por militar, mas tem uma juíza que fez em nome daqueles militares da época. E nós não podemos calar, porque começa assim, depois vai atingir muito mais do que está atingindo agora. Esse ato contra o Centro Acadêmico de Direito não é só contra vocês, é contra a democracia e contra nós todos os brasileiros. William Santos, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, também discursou e prestou seu apoio ao CAAP. Primeiro, não só a Comissão de Direitos Humanos da OAB no Estado, mas a própria OAB, inclusive, soltou uma nota repudiando essa decisão. É uma decisão que é arbitrária, ilegal e inconstitucional. O direito à livre manifestação está inscrito na Constituição Federal, ela não pode ser atropelada. E aqui estamos em apoio aos estudantes e, mais ainda, o histórico do CAAP, o histórico da UFMG e da Faculdade de Direito não dão direito a qualquer pessoa que seja, mesmo do Poder Judiciário, a interferir naquilo que é mais sagrado nas pessoas, que é o direito à livre manifestação e do pensamento. É uma situação que se faz vigente, mas temos certeza que o Tribunal de Justiça cassará. O CAAP entrou com recurso na mesma vara contra a decisão da juíza. Nós já recorremos por meios judiciais, nós estamos trabalhando com uma equipe de advogados que inclui tanto os advogados do CAAP quanto os professores aqui da casa, que se dispuseram a nos ajudar com isso, professores e alunos da pós-graduação. Nós estamos trabalhando para que nós estamos trabalhando para que os meios jurídicos sejam os mais concretos possíveis e que a gente possa, o mais rápido possível, recorrer a essa decisão arbitrária da juíza. Neste momento, membros do CAAP, alguns estudantes da Faculdade de Direito da UFMG e apoiadores estão nos seus últimos atos no dia de hoje. Eles que começaram a manifestação na Praça Afonso Arinos e agora estão aqui em frente ao Tribunal de Justiça protestando contra a liminar da juíza Moema Miranda, que proibiu a realização de assembleia para tratar sobre o prosseguimento de impeachment da presidente Dilma Rousseff.